E vamos falar sobre úlcera, sobre gastrite. Bom, pelo que o doutor Gomes falou aqui, né? Logo no comecinho, o doutor Gerson Gomes, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é isso? Então vamos começar pela mais leve, a gastrite? Isso, a mais frequente também. Mais frequente também. E essa, de forma diferente da úlcera, atinge tanto mulheres como homens de forma igual? Já é um pouco mais equiparável, Tá. Porém ainda a prevalência é maior no homem. No homem. Né? E o que é a gastrite, doutor? Gastrite é um processo inflamatório da camada que reveste internamente o estômago, chamado mucosa gástrica. E aí há níveis diferentes desta agressão, levando a inflamações mais severas ou menos severas. Mas bom, se tem it, de tanto que eu já entrevistei médico, eu sei que alguma inflamação está pelo caminho, né? Exatamente. Pode ser uma celulite, pode ser amidalite, se tem um it no final, desconfie. Então é uma inflamação da mucosa, é isso? Exatamente, da mucosa gástrica. Elas podem ocorrer de forma em uma região apenas da câmara gástrica ou em todo o estômago. Levar sintomas desde os mais leves até sensações de desconforto intenso, limitando a atividade do indivíduo. Mas o que pode irritar essa mucosa? Vários fatores, né? Acho que a primeira grande questão é a questão genética. Existem pessoas que têm predisposição genética a desenvolver esse processo inflamatório na câmara gástrica. Se a pessoa já tem esse perfil e ainda assim tem maus hábitos de vida, ela certamente incorrerá na maior probabilidade de desenvolver o quadro ou a doença. O que o senhor coloca como maus hábitos? Fumar? Beber? Por exemplo, eu diria que antes desses ainda vem a falta de uma educação adequada sobre alimentação. Né? Desde as mais tenras idades, nós já somos submetidos a alguns alimentos que são agressores da mucosa gástrica. Então, certamente essas pessoas desenvolverão uma maior agressão dessa câmara e, consequentemente, devem evoluir para gastrite. Tem tanta culpa assim o abacaxi, o maracujá, as frutas mais ácidas, por exemplo, mais cítricas? Deixa eu fazer um comentário que eu acho que é importante para a gente chegar nisso. O estômago é protegido por um gel que o forra, um muco, e esse muco protege o estômago do ácido que ele mesmo produz. Nós temos foto do estômago aí para ver? Vamos ver se a gente tem. Ok, então nós temos aí o tubo digestivo, né, começando lá em cima no pescoço, esse tubo longo, que é o esôfago, que nada mais é um condutor do alimento que vem da primeira digestão. Isso é importante dizer, já que a gente está falando de maus hábitos, né? A primeira digestão começa na boca, aonde nós vamos ter a digestão propriamente dita de carboidratos através da saliva e da maceração através da mastigação. Por isso a importância de ter uma mastigação muito bem executada. Quer dizer, quem come rápido demais, praticamente engole a comida, já começa ali a judiar do aparelho digestivo. Isso, exatamente, porque vai oferecer um primeiro contato desse alimento, não numa condição adequada para a câmara gástrica. Certo. Então, do esôfago ele entra no estômago, a gente pode ver esse órgão. Estômago é esse redondinho aí? Exatamente, esse órgão que tem um formato aí de como se fosse um rim, né? Como se fosse um C invertido. É onde nós temos a parte mais alta, que é considerado o fundo, o corpo, onde está mais iluminado, e aquela parte final à esquerda, chamado antro gástrico. O alimento desce por esse tubo, preenche o estômago, e quando ele chega naquela porção mais distal, libera uma substância essa que vai fazer com que haja uma grande liberação de ácido e enzimas dentro do estômago. Para fazer a digestão. Aí começa um problema. Por quê? Porque se a pessoa tem geneticamente uma condição onde a camada de muco é muito delgada, ele estará mais propenso a desenvolver a agressão da mucosa gástrica. Ah, aí por um problema físico mesmo. Aí chegando no que você falava dos cítricos, né? Por que dos cítricos? Porque algumas pessoas, ao ingerir o cítrico, produzem uma quantidade maior de ácido, uma liberação maior de ácido. Não é pela acidez em si da fruta, mas pelo estímulo à maior produção de ácido. Então, isso levaria a uma maior agressão dessa mucosa gástrica. Segundo, é que como são alimentos muito ricos em fibras, essa digestão é um pouco mais demorada, o que fará que o contato desse ácido seja mais intenso com a parede gástrica.
certo. Agora, doutor, todas as pessoas têm um estômago assim, bom, cada um tem um estômago de acordo com o seu tamanho, quanto mede o estômago de uma pessoa? Qual a capacidade dele? 20, 25 centímetros e chega aproximadamente... Para qualquer um ou uma pessoa muito grande tem? Não, obviamente você terá de adequações com o desenvolvimento e tamanho da pessoa. 20, 25 centímetros? Aproximadamente entre 300 e 500 ml a capacidade de um estômago normal, que pode chegar durante o processo digestivo até 2, 3 litros de capacidade de volume interno. Nossa, então, até que o volume é bastante. Agora, a gente ouvia quando pequena, não come muito, senão você vai aumentar o estômago. Quanto mais come, mais aumenta o estômago, mais vai querer comida. Tem alguma verdade nisso? Isso tem sim uma verdade, mesmo? Sim, e principalmente os alimentos gaseificados, eles podem promover uma dilatação progressiva desse tubo, dessa parte do tubo digestivo, chamado estômago, levando sim a aumento do volume interno dele. Isso é uma verdade. Mas o que acontece se o volume interno dele aumenta? Ele vai necessitar de mais alimentos, não? Na verdade, não, né? Não? O estômago... pode prejudicar a pessoa? Na verdade, o que pode prejudicar a pessoa é o mau hábito alimentar. Porque se ela está, como falávamos há pouco, consumindo coisas em excesso, já não é um bom hábito. Por exemplo, quem toma refrigerante em excesso, provavelmente, refrigerante tem gás, está prejudicando o estômago. Por 2 motivos. Primeiro, por essa distensão, e como eu expliquei anteriormente, a própria distensão do estômago leva à liberação da gastrina, que é uma espécie de hormônio, que vai fazer com que seja liberado dentro do estômago uma maior quantidade de ácido. E uma coisa vai levando a outra, Exatamente. vai piorando. Agora, tem cura gastrite? Tem. Nas gastrites agudas... Mas ela é medicamentosa, é cirúrgica? O que se faz quando a pessoa tem gastrite? Depende do fator desencadeante. Eu acho que o mais importante é a gente esclarecer primeiro quais são os fatores predisponentes para isso. Por questão genética, a gente não pode mudar, não é? Já falamos os hábitos alimentares, sim, eu tenho como intervir. Outra coisa que é importante... E é a primeira intervenção que o médico faz, né? É a primeira, explicar para o exatamente. paciente. Eu acho que é assim importante, Claudete, em todas as doenças, as patologias, ouvir o paciente, entender quem ele é, quais são os seus hábitos. E a partir daí o médico está muito bem municiado para junto dele procurar uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Né? Nós não nascemos com um manual, infelizmente. Deveríamos ler esse manual. Então eu acho que cabe ao médico... Ou que os pais pudessem ler, porque educar filho também não é fácil. Verdade. Então, outra questão é a questão do estresse. Nós vivemos em estresse urbano constante. Esse é difícil livrar, doutor. Então, não é possível que eu peça ao meu paciente assim, não passe por estresse. Né? Eu quero que você, a partir de hoje, não tenha problemas. Isso é impossível. Mas ele pode aprender a lidar com isso de forma adequada. Então, nessa questão específica do estresse, é muito importante que o médico entenda bem aquilo que produz perturbações na qualidade psíquica desse paciente e junto dele trazer uma condição mais tranquila, né? A prática da atividade física é uma maneira muito interessante, porque além de trazer essa questão da tranquilidade, melhora a oxigenação dessa víscera. E nós sabemos que ao melhorar a circulação do tubo digestivo, as células têm maior capacidade de produzir os seus insumos, por exemplo, o muco que protege o estômago. Então, a prática regular de uma atividade física aeróbica pode ser um grande benefício. Até para o estômago, veja só, quando a gente fala que é necessário, ou quando os médicos dizem que é necessário, é porque é mesmo. Mas alguma coisa que a pessoa possa fazer? Como você citou, alguns hábitos que não são adequados, como o álcool, que é um grande agressor da mucosa gástrica, e quanto maior o teor alcoólico, isso se faz de forma mais expressiva, e o fumo, que sem dúvida alguma é um grande agressor desta condição.